A Jamaica é uma ilha de pouco mais de 4.300 km², onde milhares de mangustos vivem em tocas escondidas sob casas e plantações. Número 1. O ouro doce das plantações de açúcar. Durante séculos, a cana-de-açúcar sustentou a economia caribenha. Nos séculos XVIII, XIX e XX, extensos campos verdes dominavam as ilhas, embalados pelo som constante dos engenhos que transformavam a cana em verdadeiro ouro doce. O cenário parecia um paraíso. Porém, como tantas vezes na história, esse sonho logo virou um pesadelo. Número 2. A chegada dos ratos ao paraíso. Nas pequenas ilhas do Caribe quase não havia predadores naturais. Mas junto com os navios mercantes vieram os ratos pretos e marrons. Eles se escondiam em sacos, barris e até mesmo nos convéses, desembarcando em um ambiente perfeito, onde nada os detinha. Os canaviais se tornaram um banquete interminável. Os ratos roíam a base dos colmos, derrubando plantas inteiras. A colheita se perdia em poucas noites. Número 3. O apodrecimento invisível. Bastava uma mordida para a planta começar a apodrecer de dentro para fora. O caldo azedava, o açúcar diminuía, e o que deveria ser lucro virava prejuízo. Hoje em dia, ainda é possível ver o estrago causado por ratos em plantações modernas de cana. No passado, o problema era igual, mas quase impossível de notar visto do alto. Número 4. Prejuízo sem fim. As perdas eram devastadoras. Os fazendeiros buscavam desesperadamente uma solução contra a invasão de ratos. Decidiram então trazer predadores de fora, acreditando que eles seriam os caçadores perfeitos para restaurar a ordem nos canaviais. Número 5. Experiências malucas com predadores. A ideia era encontrar um animal barato, independente e capaz de eliminar os roedores de uma vez por todas. Tentaram de tudo: papagaios, doninhas, mustelídeos, até sapos e formigas. Um proprietário chamado Anthony Davis trouxe sapos de Barbados acreditando que comeriam filhotes de rato. Mas, na Jamaica, os anfíbios preferiram devorar ovos de galinha, tornando-se mais um problema. Outro exemplo foi o de Sir Stamford Raffles, que trouxe de Cuba a formiga formica omnívora. A expectativa era boa, até descobrirem que as formigas exterminavam filhotes de praticamente todos os pássaros e mamíferos que encontravam. Por sorte, não se espalharam muito. Enquanto isso, os ratos continuavam aumentando. Número 6. O Império Subterrâneo dos Ratos. As plantações britânicas de açúcar estavam à beira do colapso. Por volta da década de 1870, estimava-se que cerca de 1/5 de toda a produção não era processada, indo direto para a boca dos roedores. O problema não se limitava à cana mastigada. Os ratos também criavam um vasto mundo subterrâneo. A grama caída servia como cobertura perfeita. Debaixo dela, escavavam tocas interligadas, movendo-se em segurança. À noite, milhões deles emergiam para devorar os colmos e, ao amanhecer, recuavam para os túneis escuros, onde armadilhas e venenos eram inúteis. Nesses esconderijos, novas ninhadas nasciam sem parar, fazendo a população disparar. Quem olhasse para dentro de um desses buracos veria dezenas de olhos brilhando no escuro. Um exército fora do alcance humano. Número 7. A chegada dos mangustos. Diante do caos, os fazendeiros precisavam de um predador capaz de entrar nos túneis. No fim do século XIX, o mangusto indiano foi trazido ao Caribe como a solução definitiva contra os ratos. Essa foi uma das introduções mais planejadas de um predador mamífero na história. Em 1872, o fazendeiro jamaicano William Braftoft Espit soltou os primeiros mangustos na natureza. A ideia nasceu de uma lembrança de sua esposa, Bessie Adelaide Janet Espit, que já havia tido um mangusto de estimação em Salem quando vivia com o pai, Coronel Armit, engenheiro real britânico. Ela própria testemunhara como o pequeno animal era eficiente contra ratos e convenceu o marido a tentar. Número 8. O sucesso inicial dos caçadores. Em fevereiro de 1872, 9 animais, 4 machos e 5 fêmeas trazidos de Calcutá, foram soltos na fazenda Eastwood. A princípio, parecia mais uma aposta arriscada, mas em poucos meses os resultados surpreenderam. Os ratos diminuíram de forma perceptível e 6 meses depois havia provas claras de que a ameaça tinha despencado. A notícia se espalhou e a demanda por mangustos cresceu. Fazendas vizinhas confirmavam que as plantações estavam seguras novamente.
Em apenas 10 anos, os predadores já haviam se espalhado por toda a Jamaica, chegando até as montanhas de 1.500 metros de altitude. Estimativas apontam que, nesse período, eles economizaram aos produtores cerca de 150 libras esterlinas anuais, o equivalente a 30 milhões de dólares atuais. Número 9. A febre dos mangustos pelo Caribe. O êxito se espalhou rapidamente. De Jamaica, os animais foram enviados para mais de 30 ilhas e até alguns países do continente. Por volta de 1900, já estavam em todas as grandes Antilhas, incluindo Cuba, Hispaniola, Porto Rico, Santa Cruz e as Ilhas Virgens Britânicas e dos Estados Unidos. Onde quer que chegassem, o efeito parecia o mesmo. Os danos causados pelos ratos caíam bruscamente. Nas décadas seguintes, os mangustos passaram a fazer parte da paisagem, presentes nos campos, nas casas e até em florestas remotas. Em 1882, apenas 3 anos após a chegada deles, Spitz registrou alívio. Sua plantação estava quase livre dos roedores. A Jamaica respirava novamente e novos cultivos como cacau e café prosperaram. Número 10. A virada inesperada. Mas a aparente solução não durou muito. Em 1888, o próprio Spitz reconheceu que os mangustos haviam deixado de caçar ratos na mesma intensidade e passaram a atacar outras presas. O erro logo ficou evidente. Toda a introdução se baseara na observação de animais domesticados, sem considerar o comportamento selvagem. Além disso, os ratos pretos eram mais astutos do que se imaginava. Por viverem parte do tempo nas árvores e serem noturnos, tinham menos chance de cruzar com os mangustos, que eram caçadores diurnos e terrestres. Quando os roedores eram numerosos, os predadores realmente os atacavam. Mas, com a queda das populações, os mangustos diversificaram a dieta, passando a comer qualquer coisa que encontrassem. O que antes fora salvação agora se transformava em problema ainda maior. Número 11. O silêncio nas florestas. A ilha começou a mudar mais uma vez, só que agora para pior. Imagine entrar em uma floresta e perceber que ela está vazia. O canto dos pássaros desapareceu. O coachar dos sapos sumiu. E a vida que antes vibrava se transformou em silêncio pesado. No início, as pessoas não entendiam e buscavam explicações em lugares errados. Mas logo ficou impossível negar. Os mangustos eram os culpados. No começo do novo século, ficou claro que esses predadores, introduzidos com boas intenções, haviam transformado as ilhas de forma irreconhecível. Muitas aves, mamíferos, répteis e anfíbios nativos desapareceram ou sofreram quedas drásticas em suas populações. Número 12. As vítimas mais atingidas. Os répteis endêmicos foram os que mais sofreram. Iguanas verdes, antes comuns, entraram em forte declínio. A iguana terrestre desapareceu completamente da ilha de Santa Cruz em 1962. Iguanas de rocha, aves que nidificavam no solo e pequenos mamíferos como as cutias e os solenodontes também foram gravemente atingidos. As cobras praticamente sumiram das ilhas onde os mangustos chegaram, restando apenas em pontos isolados e distantes da costa. Em Santa Cruz, acredita-se que uma espécie de serpente tenha desaparecido para sempre. Também houve quedas marcantes em aves terrestres e em populações de anfíbios e répteis em toda a região caribenha. Até ninhos de tartarugas marinhas e aves marinhas passaram a ser atacados. Houve até o caso de um filhote de papagaio de Porto Rico, espécie ameaçada de extinção, que foi atacado por um mangusto. Número 13. O novo vilão das plantações. Com o tempo, os próprios fazendeiros perceberam que a solução havia virado ameaça. Já na década de 1890, os relatos apontavam que os mangustos caçavam porcos, cabritos, cordeiros, gatinhos, filhotes de cachorro, aves domésticas e até animais de caça. Além disso, atacavam culturas frutíferas e até a própria cana-de-açúcar que deveriam proteger. O que antes era remédio contra os ratos se tornava agora um novo problema agrícola. Diferente da Índia, onde dividiam território com dezenas de outros predadores como chacais, texugos e até tigres, no Caribe e no Havaí, o mangusto não tinha concorrentes. O resultado foi devastador. Simplificando a equação: predador adaptável mais presas ingênuas menos competição igual desastre ecológico. Número 14. O caçador oportunista. O mangusto indiano mostrou-se incrivelmente versátil.
Conseguia viver em campos abertos, florestas, fazendas e até em cidades. Sua dieta incluía invertebrados, lagartos, aves, pequenos mamíferos e sementes. Estudos modernos revelam que cerca de 93% das presas eram invertebrados e lagartos. Para ecossistemas insulares, caracterizados por espécies especializadas e frágeis, um predador tão generalista era uma ameaça imensa. Além disso, a crítica de que os mangustos ficaram preguiçosos em relação aos ratos fazia sentido. Por que arriscar levar mordidas entrando em tocas subterrâneas quando havia ovos em ninhos ou lagartos indefesos à disposição? Número 15. O Caribe que ficou vazio. Na década de 1890, naturalistas britânicos e administradores coloniais já tinham plena consciência das consequências da invasão dos mangustos. Nos anos seguintes, zoólogos e ornitólogos norte-americanos visitaram a Jamaica e relataram a mesma coisa. As ilhas estavam ficando vazias. Em 1920, quando o Museu de Zoologia Comparada de Cambridge, em Massachusetts, organizou uma lista das aves da Jamaica, descobriu-se que muitas espécies observadas anteriormente haviam simplesmente desaparecido. A verdade era que, quando introduziram os mangustos, os plantadores pensaram apenas nos ratos. Não consultaram biólogos nem ecólogos. O resultado desastroso se revelou em pouco tempo. Número 16. As primeiras tentativas de controle. Em 1899, quando produtores de cacau em Trinidad também soltaram mangustos, o governo colonial proibiu novas importações. Mas a regra veio tarde demais. O estrago já estava feito. O impacto não ficou restrito às aves e répteis desaparecidos. A extinção dos controladores naturais de insetos trouxe outro problema: os carrapatos. Em 1891, o médico James Filippo chegou a ser ridicularizado em uma reunião do Instituto da Jamaica por reclamar do aumento dos parasitas. Ele lembrava que pouco tempo antes era possível deitar na grama sem preocupação, mas agora era impossível atravessá-la sem sair infestado. Brincou que, se algum dia soltassem outro animal para combater carrapatos, esperava que não fosse mais um mangusto. Número 17. A praga dos carrapatos. Alguns anos depois, a situação deixou de ser motivo de piada. Em 1896, o jovem britânico Henry Hesketh Bell chegou à Jamaica e encontrou em seu quarto uma tigela com óleo e uma pena. Pensou ser algum costume local curioso, até que os anfitriões explicaram que aquilo servia para remover os carrapatos que infestavam a ilha. Bell era apenas um entre tantos que sofreram com o desastre ecológico. Colonos britânicos acreditavam que a explosão de carrapatos se devia ao desaparecimento das aves e répteis insetívoros caçados pelos mangustos. Já os funcionários do governo preferiam outra narrativa. Diziam que os próprios mangustos eram atacados pelos parasitas, o que reduzia suas populações e restaurava o equilíbrio natural. Mais tarde, historiadores como Holmes mostraram que essa versão era conveniente, mas falsa. O verdadeiro responsável pelo aumento dos carrapatos era a pecuária em expansão, já que o gado servia de hospedeiro e criadouro perfeito. O discurso oficial, na prática, apenas servia para livrar o sistema colonial de culpa. Número 18. O ciclo dos erros. Sem os controladores naturais de insetos, não foram apenas os carrapatos que se multiplicaram. Em 1896, William Fawcett, diretor do Departamento de Jardins e Plantações da Jamaica, relatou uma invasão de lagartas que destruiu centenas de hectares. E os problemas não pararam por aí. A partir da década de 1950, os mangustos passaram a ser reconhecidos como os principais transmissores de raiva em várias ilhas do Caribe. A doença havia chegado com cães e gatos, mas quando as campanhas de vacinação reduziram quase a zero os casos nesses animais, os mangustos assumiram o papel de reservatórios naturais. Desde os anos de 1960, o vírus circula constantemente em suas populações em ilhas como Antígua, Cuba, Granada, Hispaniola e Porto Rico. Número 19. O perigo da raiva. Em Porto Rico, a situação ficou especialmente grave. Em um período de 25 anos, entre 70% e 80% dos casos de raiva registrados foram atribuídos a mordidas de mangustos. A maioria das infecções em animais de criação também vinha deles. Para piorar, a quantidade de casos entre os próprios mangustos só crescia a cada ano. Até os humanos estavam em risco.
Nos parques nacionais de Porto Rico, frequentados por milhares de turistas, os animais doentes começaram a aparecer nas áreas de piquenique, atacando visitantes. Hoje, em ilhas como Porto Rico, Cuba e Granada, o pequeno mangusto indiano é a principal fonte de raiva, uma doença sempre fatal quando surgem os sintomas. Assim, o antigo salvador das plantações passou a ser visto como uma das piores pragas do Caribe. Número 20. O vilão oficial atualmente, a União Internacional para a Conservação da Natureza, inclui o mangusto na lista das 100 espécies invasoras mais perigosas do planeta. Sua reputação foi virada do avesso, de salvador a destruidor de ecossistemas. O animal é considerado ameaça a praticamente todas as espécies terrestres do Caribe em risco de extinção. Já no final do século XIX, as autoridades tentaram corrigir o erro. Em 1898, o governo jamaicano começou a discutir medidas para reduzir as populações. Em 1902, Trinidad instituiu um sistema de recompensas, e 3 anos depois, o governador Hudson sancionou uma lei que pagava 3 pence por cada mangusto abatido. A lógica era simples. Se não havia mangustos na sua terra, isso era bom, mas eliminá-los completamente se mostrou quase impossível. Número 21. As primeiras caçadas organizadas. A única campanha realmente ampla de extermínio ocorreu em Buck Island, perto de Santa Cruz. Durante algumas semanas, mangustos foram caçados em toda a ilha, e parecia que seriam erradicados. Mas assim que as armadilhas foram retiradas, eles voltaram a aparecer. Em Porto Rico, no início dos anos 2000, os animais eram capturados regularmente até mesmo em pontos turísticos da Floresta Nacional do Caribe, mas ninguém sabia se isso realmente afetava a população total. No fim do século XX, métodos mais radicais foram tentados. Nos anos de 1980, o governo cubano espalhou mais de 1 milhão de ovos tratados com estricnina, em uma mobilização que envolveu ao menos 500 pessoas por município. Mesmo assim, não funcionou. A população continuou estável. Número 22. Estratégias falhas. Antes disso, na década de 1970, Granada havia apostado em outra estratégia: instalar 840 mil estações de isca com fluoroacetato de sódio em áreas de alto risco de raiva. Relatórios iniciais falavam em sucesso, mas 6 meses depois as capturas mostraram que as populações haviam voltado ao mesmo nível. E não era só isso. Muitas vezes as acusações contra os mangustos eram baseadas em evidências indiretas. O próprio Spitz, pioneiro na soltura, registrou que o número de aves e répteis caiu após a chegada deles, mas disse que os danos eram menores do que os causados por ratos e cobras. Além disso, estudos de ecossistemas inteiros sempre foram raros. Era mais fácil culpar um único predador do que investigar fatores múltiplos. Número 23. Outros culpados possíveis. Pesquisadores apontaram que a realidade era mais complexa do que simplesmente culpar os mangustos. Muitas aves insulares já vinham sofrendo com doenças transmitidas por mosquitos introduzidos pelos humanos, o que pode ter sido um fator decisivo no desaparecimento de espécies. Quanto aos lagartos, as evidências contra os mangustos eram indiretas e faltavam dados suficientes para conclusões firmes. Mesmo assim, a luta para eliminá-los continuou. Hoje, cerca de 60 ilhas no mundo abrigam populações desses predadores, mas apenas em 6 foi possível erradicá-los completamente. Um exemplo foi Dodge Island, na Flórida, onde os primeiros indivíduos chegaram, mas não conseguiram se estabelecer. No entanto, no Caribe, a realidade é diferente. Atualmente, os mangustos vivem em 33 ilhas, muitas delas sem qualquer controle oficial. Número 24. Tentativas de erradicação. Nos anos de 1970, o Departamento de Peixes e Vida Selvagem das Ilhas Virgens conseguiu eliminar os mangustos em Leduc Island, usando armadilhas metálicas com iscas de carne. Nos anos de 1980, foi a vez de Buck Island, que só ficou livre deles após 2 campanhas seguidas. Desde então, permanece sem mangustos, mas esses casos são raríssimos. Em algumas colônias francesas, como a ilha de Faju, foram usadas armadilhas semelhantes e até envenenamento secundário de ratos e camundongos. Mas em outros lugares, como Paneros em Porto Rico, as operações fracassaram. A própria Buck Island teve uma tentativa inicial que não deu certo. Número 25. A luta em Porto Rico e Jamaica. Em Porto Rico, a batalha continua até hoje.
O Serviço Florestal dos Estados Unidos destina cerca de US$ 10.000 anuais para pagar 2 funcionários responsáveis por instalar e monitorar armadilhas. Na Jamaica, os esforços também não cessaram. Em 1997, o Grupo de Recuperação da Iguana Jamaicana iniciou uma campanha nas colinas de Hellshire para salvar uma das espécies de lagarto mais raras do mundo. As armadilhas funcionam diariamente e já capturaram mais de 1.000 mangustos. Mesmo assim, o avanço é relativo. O programa custa cerca de US$ 400 mil por mês por pessoa, e os predadores continuam reaparecendo. Número 26. A recuperação relâmpago dos mangustos. A erradicação total parece impossível porque os mangustos se recuperam depressa demais. Quando uma população é reduzida em determinada área, rapidamente é substituída por indivíduos vizinhos. As fêmeas prenhes ou lactantes aceleram essa reposição, e em apenas 2 meses os números voltam ao normal. Um experimento mostrou isso de forma clara. Em apenas 6 dias, 91 mangustos, cerca de 88% da população de uma área de 10 km², foram abatidos. No entanto, em poucas semanas a migração dos arredores reocupou o espaço e em menos de 2 meses a densidade já era a mesma de antes. Número 27. O efeito colateral perigoso. Existe ainda um risco adicional. Quanto mais intensamente os mangustos são abatidos, maior a chance de aumentar a transmissão da raiva. Isso parece contraditório, já que eles são os principais transmissores da doença, mas é justamente assim que funciona. O fenômeno é chamado de efeito de perturbação e já foi observado na Europa com texugos que carregavam tuberculose bovina. Quando suas populações eram reduzidas, o número de casos em rebanhos de gado aumentava, porque os animais sobreviventes mudavam de comportamento. Sem hierarquias e grupos estáveis, passavam a vagar mais, interagir e brigar com mais frequência, espalhando a doença com mais rapidez. Esse mesmo cenário pode ocorrer no Caribe caso se tente exterminar os mangustos em larga escala. Número 28. O limite da teoria. Na prática, eliminar os mangustos em grandes ilhas é inviável. O experimento mostrou que seriam necessárias equipes enormes, trabalhando dias seguidos, apenas para limpar áreas pequenas. Mesmo técnicas universais falham. Venenos lançados de aviões ficam presos nas copas das árvores e não chegam ao chão, onde os predadores poderiam comê-los. Pequenos detalhes como esse tornam a erradicação total cada vez menos realista. Por isso, muitos cientistas defendem que, em vez de tentar controlar as populações em grandes territórios, o foco deve ser a principal ameaça, a raiva. Número 29. O futuro do controle. A vacinação oral desponta como alternativa, especialmente em áreas menores, para reduzir a disseminação da doença. Um consenso existe entre os especialistas. Já é tarde demais para erradicar os mangustos completamente. Isso poderia ter sido feito no século XIX, logo após sua introdução. Hoje, o desafio é minimizar os impactos, proteger espécies nativas e controlar a raiva. A história dos mangustos lembra muito a dos sapos cururu na Austrália, uma tentativa de solução que virou desastre. Não há como se livrar deles, mas é possível reduzir os danos. A história do mangusto no Caribe é uma lição poderosa sobre como boas intenções podem gerar consequências desastrosas quando a natureza é tratada como algo simples de manipular. O que começou como uma tentativa de salvar as plantações de açúcar acabou se transformando em um problema ainda maior, afetando ecossistemas inteiros, espécies nativas e até a saúde humana com a propagação da raiva. Hoje, já não existe solução mágica. Os mangustos fazem parte da paisagem. E o máximo que podemos fazer é aprender com o erro, controlar os impactos e proteger o que ainda resta. Assim como outras espécies invasoras pelo mundo, eles nos lembram que mexer no equilíbrio natural sem planejamento pode custar muito mais caro do que deixar as coisas como estão. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!